E esse texto que nós vamos ler nesta noite vai mostrar que o Eliseu, que no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, foi reconhecido como profeta do Senhor, primeiro por um conjunto de profetas e depois pelo povo, agora vai ser reconhecido como profeta do Senhor por um rei legítimo, melhor dizendo. Quando a gente olha para o capítulo 2, nós talvez lembramos que onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Elias se deslocava de uma cidade, Eliseu estava atrás dele e ia junto. E muitos perguntavam, você sabe que o Senhor vai tomar Elias para si hoje? E ele falava que sabia. E ele continuava seguindo o seu mestre, e onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Até que Elias foi tomado aos céus e Eliseu se viu sozinho. Pelo menos sozinho sem o seu mestre, mas na companhia do Espírito Santo. Razão pela qual ele retorna pelo caminho de onde ele passou com Elias, abre o rio Jordão e os profetas reconhecem que ele é um profeta do Senhor. Depois ele está indo em direção à cidade de Betel e alguns rapazinhos saem e começam a zombar dele e pela sua palavra ele amaldiçoa aqueles rapazes, então ursas vêm e devoram eles. E por esta palavra o povo reconheceu como profeta do Senhor. E agora nós estamos diante de um texto em que pela primeira vez Eliseu estará diante de um rei, e este rei também o reconhecerá como profeta do Senhor. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura que está no capítulo 3, do versículo 1 até o final. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como o seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei. Sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu, mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor: façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor: vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais.
Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom e a terra se encheu de água. Quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para lutar com eles, convocaram todos os que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada, e quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é hora de pegar os despojos. Mas quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. Os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas, arrasaram as cidades e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo e os entulharam. Taparam todas as fontes de água e cortaram todas as árvores frutíferas. Só Kir-Haresete ficou com suas muralhas. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada, para abrir caminho até chegar ao rei de Edom, porém não puderam. Então pegou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, porque nós podemos nos dirigir ao Senhor em oração, em nome de Cristo Jesus. E nesta noite o nosso pedido é que o Senhor ilumine a Tua palavra em nossos corações, para que, a ouvindo, a lendo, nós possamos perceber qual é a Tua vontade e assim viver vidas retas diante dos Seus olhos. Esta é a nossa oração, ó Pai. Alimenta-nos com Tua palavra, para que tenhamos a certeza, ó Deus, que num relacionamento com o Senhor, nós somos ouvidos por Ti, por conta de Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando eu olho para capítulo 3, do segundo livro dos Reis, eu me deparo com uma narrativa bastante difícil. Não é uma daquelas narrativas muito claras. Apesar da gente ver todo mundo indo para a guerra, a gente vê um final bastante ali turbulento com alguns reis então se degladiando, um rei oferecendo seu filho em sacrifício a um deus pagão, e assim trazendo ira sobre Israel, e a gente não entende por que a ira veio sobre Israel. Não é uma narrativa das mais fáceis, mas é uma narrativa que pode nos ajudar a entender o seguinte: nas nossas maiores necessidades, nós precisamos saber a quem pedir e por meio de quem pedir. Nas nossas maiores necessidades, se alguém tem uma necessidade profunda, tem que saber a quem pedir, mas também importa quem está pedindo. Não sei se você já passou no seu trabalho por a necessidade, às vezes, de resolver algum problema nele, e você falava assim: eu não consigo fazer isso sozinho. E então você fala: mas aquela pessoa pode me ajudar. E você vai até ela. Você não vai para uma pessoa que não pode te ajudar com o problema. Você vai para alguém que é especialista em uma determinada área, que vai te ajudar com aquele problema. Nós buscamos aquele que pode nos ajudar com a nossa necessidade. Em nossas necessidades mais profundas, importa a quem pedimos por uma solução. Nós não pedimos para qualquer pessoa. Nós pedimos para alguém que pode nos ajudar. Mas também em nossas necessidades importa quem pede. Porque se a pessoa também não sabe qual é o problema, se a pessoa não sabe qual é a dificuldade, o que adianta ela ir conversar com quem sabe, se não consegue nem mesmo expor qual é a sua necessidade principal? Não sabe nem qual é o problema da sua vida, não sabe nem qual é a dificuldade que está vivendo. Importa a quem nós pedimos
mas importa quem pede também. Quando eu olho para esse texto, eu enxergo 3 movimentos principais. O primeiro está do versículo 4 até o versículo 10, e esse movimento é iniciado por Jorão, rei de Israel. Jorão se vê numa situação em que um dos reis que lhe era então sujeito, o rei de Moabe, se revolta. E então ele se vê na necessidade de mover uma batalha. E ele chama para essa batalha Josafá, rei de Judá. O reino de Israel já estava dividido em 2, e então nós temos o rei do reino do norte, que é Jorão, e ele movimenta uma guerra com um aliado chamado Josafá, rei do sul. O segundo movimento está do versículo 11 em diante, que é iniciado por Josafá. Josafá, diante de uma dificuldade, ele então pergunta se haveria alguém por meio de quem se poderia consultar o Senhor. Esse é o segundo movimento do texto e é Josafá quem o encabeça. E o terceiro movimento do texto está no versículo 21 em diante, que é o rei de Moabe quem começa esse movimento. Diante de uma imagem que os moabitas veem num rio, que o rio está vermelho como sangue, ele acredita que os reis que vieram contra ele em batalha tinham se degladiado entre si. Então ele decide ir para a guerra, só que ele se vê perdendo. E então ele faz um outro movimento, que é pegar o seu filho e sacrificar de cima de uma muralha. 3 movimentos principais. Um de Jorão decidindo ir à guerra. O outro de Josafá pensando, perguntando para quem deveria ser consultado para saber qual era a vontade do Senhor. E o terceiro de Mesa, rei de Moabe, então se vendo na necessidade de tentar reverter o resultado de uma batalha, sacrificando o seu próprio filho. Quero começar com a ordem inversa, indo para o final e depois voltando para o começo e indo para o meio e voltando para o final. Vai ficar um pouco estranho dentro da narrativa, mas eu espero que os irmãos consigam perceber o que eu quero mostrar. Importa a quem nós pedimos e importa quem pede também. Olhe para o movimento de Mesa, rei dos Moabitas. Ele estava perdendo a batalha, ele estava numa situação extremamente difícil, e nós estamos olhando para o reino inimigo do povo de Deus. E dentro desta situação completamente difícil para ele, onde os seus guerreiros não conseguiam derrotar o exército inimigo, ele se vê encurralado dentro de uma muralha. E neste momento ele pega o seu filho e sacrifica a um deus chamado Quemos. Nós vimos no texto de Isaías que Moabe adorava um deus chamado Quemos. E esse Deus ele exigia sacrifícios, muitas vezes humanos. O que o rei de Moabe faz é oferecer um sacrifício a uma falsa divindade, com a esperança de que o resultado da batalha fosse revertido e então ele fosse tirado da sua necessidade para um estado melhor. Mas o que ele faz? Primeiro, ele não reconhece qual é a sua necessidade. Ele se dirige a alguém buscando uma solução, mas ele não reconhece a sua principal necessidade. Quando ele sacrifica o seu filho, veja o versículo 26, quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armado com espada para abrir caminho e chegar até o rei de Edom, porém não puderam. Então pegou seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar. Ele estava preocupado apenas com a resposta imediata da sua dificuldade. Ele queria simplesmente vencer uma batalha, mas ele, nesse cenário, se despreocupou com a continuidade do seu reino. Ele mata o seu herdeiro. Ele mata aquele que continuaria o reino de Moabe. E depois você pode olhar para o restante das Escrituras. Essa é a última menção a Moabe em um texto narrativo. Esse é o fim de Moabe. Porque o rei moabita não soube qual era a sua real necessidade. Ele não apenas não enxergou o quadro completo de que, matando o seu herdeiro, seu reino teria fim, como ele também se dirige a uma falsa divindade, que era incapaz de responder à sua necessidade.
Ele sacrifica um reino, sem ter entendido qual era o problema, e diante de alguém que não poderia ajudá-lo. Esse é o cenário mais extremo que a gente pode encontrar no texto. Por isso eu decidi começar com ele. Muitas vezes nós não reconhecemos qual é a maior necessidade da nossa vida. Então não importa quem nós buscamos. Nós não vamos ter a resposta que vai responder a esta necessidade. Nós não vamos ter a solução para o nosso problema, porque nós mesmos não enxergamos qual é o problema. Mas se a gente sabe qual é o nosso problema, qual é a nossa dificuldade mesmo, nós precisamos saber a quem pedir. Não adianta a gente buscar alguém que não pode nos ajudar. Mesa era o exemplo das duas coisas. Ele não sabia qual era o seu problema principal. O seu problema poderia ser solucionado simplesmente em acabar com a rebelião e voltar ao jugo de Israel. Tudo começou porque Mesa se rebelou contra Jorão. No momento em que ele está vendo todos os seus guerreiros sendo dizimados, simplesmente ele poderia abdicar da guerra. Simplesmente ele poderia tomar a decisão de voltar às coisas como eram antes. O seu reino continuaria, não haveria um fim para Moabe. Mas a sua decisão foi de sacrificar aquele que daria continuidade. E nesse momento Moabe chega ao fim. Não importa se nós sabemos qual é o nosso problema, mas também não sabemos a quem buscar. Nós precisamos saber qual é o problema e a quem buscar. Isso me leva então ao segundo rei, voltando para o começo, que é Jorão, quem inicia o primeiro movimento. Jorão é descrito do versículo 1 até o versículo 2 como um rei que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas de forma bastante interessante, o autor do livro dos reis qualifica um pouco o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro, no versículo 2, fala assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai Acabe. Acabe fez coisas muito mais terríveis aos olhos do Senhor. Jorão não foi tão terrível quanto Acabe. E ele continua, nem como sua mãe. A mãe dele era Jezabel. Ele não era tão mal quanto Acabe e Jezabel. Só que daí vem o complemento, versículo 3, no entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão. Ele não era tão mal quanto seus antepassados imediatos, mas ele era tão mal quanto o rei que se rebelou contra toda a casa de Davi. No final das contas, mesmo fazendo algumas coisas boas, ele ainda era alguém mau aos olhos do Senhor. Não importa se em alguns pontos ele compensava, em alguns outros ele então saía da linha. Aos olhos do Senhor, ele era um rei reprovado. Tem um momento em que ele se vê na necessidade de mover a guerra. Mesa, rei dos Moabitas, se rebelou contra ele. Então ele quer fazer com que os Moabitas voltem ao seu jugo, voltem a pagar os impostos das 100.000 ovelhas, voltem então a estar debaixo do domínio de Israel. E ele decide ir para a batalha, chamando Josafá, chamando o rei de Edom, e eles se dirigem para a batalha. Só que a decisão de Jorão é: nós vamos pelo caminho do deserto. Passam-se 7 dias deles nesse caminho, sem alcançar as terras de Moabe, e eles ficam sem água. Nisso a gente consegue enxergar que Jorão não é apenas alguém que faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, mas falta-lhe sabedoria para conduzir uma nação inteira. Ele que se autoproclamava como rei de Israel, se dirigia para uma batalha com vários aliados e com um exército muito grande para a sua época, mas não sabia qual estratégia tomar. Diante da dificuldade que ele mesmo criou, qual é a resposta dele? Culpar a si mesmo? Não, culpar ao Senhor. Versículo 10. Então o rei de Israel, Jorão, disse: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Nós não temos apenas um rei que fazia aquilo que é mal aos olhos do Senhor, mesmo que a gente pudesse assim, mas tem umas coisas que ele fazia boa, outras não. Nós não temos apenas um rei que estrategicamente, militarmente, falta-lhe sabedoria. Nós temos um rei que é incapaz de assumir a própria culpa.
Ele é incapaz de reconhecer qual é o verdadeiro problema. Ele é incapaz de reconhecer que o problema de toda aquela campanha estava nele, e não necessariamente no deserto. E não necessariamente nos 7 dias de peregrinação, e muito menos em Deus. Mas afinal é desde o início que isso acontece. Quando Adão se rebela contra o Senhor, é mais fácil para Adão, ao invés de assumir a sua própria culpa, ele falar que a culpa é de quem? De Eva. E paralelamente falar, mas foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa também é de Deus. Meus irmãos, a gente está diante de um rei completamente reprovável aos olhos do Senhor. E então chega esse momento em que eles estão sem água, estão perecendo. A conclusão de Jorão é que o Senhor decidiu que os moabitas iriam ganhar a batalha. Ele culpa o Senhor, mas aparece Josafá na história. E Josafá diz, será que tem alguém que a gente pode consultar o Senhor por meio dele? Então encontra-se Eliseu. Naquela época era muito comum que algumas pessoas que não faziam parte necessariamente da guerra viajassem com os guerreiros. E Eliseu, um profeta, está ali no meio pela providência do Senhor. Só que veja o que Eliseu vai dizer para Jorão. Versículo 14. Eliseu diz o seguinte, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá e de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Assim como Mesa, rei de Moabe, Jorão não foi capaz de ler o quadro completo e enxergar que a maior necessidade dele era reconhecer culpa. Ele não foi capaz de reconhecer que a estratégia dele foi errada. E que todo esse movimento que ele causa do versículo 4 até o versículo 10 é culpa dele. Mas, de certa forma, ele se aproxima de Eliseu, buscando uma resposta. E talvez por conta daquilo que Josafá falou um pouco antes, de que com Eliseu estaria a palavra do Senhor. Então ele até se dirige a quem tem a resposta. Mas ele é inadequado para pedir a solução. Ele é um rei mau aos olhos do Senhor, falta-lhe sabedoria e ele é incapaz de se reconhecer os seus próprios erros. Pode até se aproximar de quem tem a resposta, mas não vai ter a resposta que precisa, porque ele é inadequado para pedir. E Eliseu diz isso. Tanto é que Eliseu, um pouco antes de dizer, se não fosse Josafá, eu nem ouviria você, Eliseu fala o seguinte, lá no versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu a ver com você? Eu não quero nenhuma relação com você, Jorão. Vá falar com os profetas do seu pai e os profetas de sua mãe. Pode até ter se aproximado de mim, pode até ter vindo buscar a palavra do Senhor, mas as suas práticas dizem o contrário. Qualquer solução era buscado com falsas divindades, assim como Acabe buscou com Baal, assim como Jezabel buscou com Azerá. Assim como Jeroboão um dia fez um culto misto, colocando 2 bezerros de ouro, um em Dan e Betel. A solução para este rei era tentar também respostas imediatas, mas buscando falsas divindades. Ele pode até ter se colocado diante de um profeta verdadeiro do Senhor, mas ele jamais receberia a resposta para a sua demanda. Jamais receberia aquilo que ele precisava. Faltava-lhe água, mas a culpa era dele. Faltava suprimento para o exército, mas ele era o responsável por tudo isso. Não apenas pelos 7 dias de jornada, mas por todos os anos anteriores do seu reinado. O seu reinado foi mau aos olhos do Senhor. Aqueles guerreiros que puxavam a espada e que estavam indo para uma batalha contra o rei de Moabe, antes estavam sendo ensinados também a adorar Baal, porque o seu rei os conduzia à idolatria. Não são apenas 7 dias de falta de sabedoria. Não é apenas uma campanha trágica militar. É um reinado que levava as pessoas a se afastar de Deus. Por isso ele era completamente inadequado para pedir. Mas tem um terceiro rei nessa história. E esse terceiro rei, que é Josafá, nos mostra que
a gente precisa se aproximar de quem pode dar a resposta, mas também temos que ser adequados para pedir o que precisamos. Versículo 11, diante da necessidade de água, Josafá, ao invés de culpar o Senhor como Jorão fez no versículo 10, ele diz o seguinte: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Pois os irmãos podem olhar para a biografia de Josafá, que tem tanto no livro dos reis como em crônicas, e ele é considerado um dos reis retos de Judá. Ele teve alguns problemas, e um dos problemas é justamente se aproximar de pessoas com quem ele não deveria se aproximar. Por exemplo, ele estar no meio dessa campanha era algo estranho. Afinal, o rei de Israel tinha se afastado completamente do Senhor, e ele ainda estava militarmente unido, porque ele entendia algumas questões de tradição, de irmandade, de as 12 tribos um dia estavam unidas, então nós somos irmãos e nós vamos para a batalha juntos. Mas ele também teve seus erros. Mas a avaliação do Senhor para o seu reinado é que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a melhor forma da gente identificar nesse texto que esse é um rei reto é que diante da dificuldade ele sabe quem procurar. Diante do cenário caótico em que esse exército estava, era para ser uma vitória fácil, mas se tornou difícil depois de 7 dias rumando por um deserto e acabando sem água. Ele entende que não há quem culpar necessariamente, mas há quem pode oferecer a solução. Então ele diz: será que tem alguém que a gente pode consultar o Senhor? É o Senhor quem pode responder a esta grande dificuldade. Então, nesse cenário, um dos servos do rei de Israel conhecia Eliseu. E é muito interessante o que ele fala, porque ele fala só o seguinte, versículo 11. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Esse servo do rei de Israel não fala que Eliseu é um profeta, porque talvez ele não saiba disso. Não fala que Eliseu um dia abriu o rio Jordão com o manto de Elias. Não fala que um dia ele amaldiçoou aqueles rapazes e ursas o devoraram. Ele simplesmente fala: entre nós está Eliseu, servo de Elias. Josafá, que conhecia Elias, simplesmente diz o seguinte no versículo 12: está com ele a palavra do Senhor. Josafá não precisava de mais provas. Josafá sabia que Elias tinha sido um servo do Senhor. Josafá teve um contato com Elias lá no primeiro livro dos reis, em uma campanha que Josafá foi junto com Acabe, outra relação estranha que ele tinha naquela época. E Elias tinha dado uma palavra do Senhor a eles, tinha então mostrado o que o Senhor queria deles. Josafá sabia que Elias era um profeta do Senhor. E se Eliseu andou, era servo de Elias, como o capítulo 2 nos mostrou, isso mostra que a palavra do Senhor estava com Eliseu. Josafá não precisava de mais evidências, porque ele era uma pessoa que não apenas sabia a quem pedir, mas uma pessoa que poderia se aproximar e pedir. É isso que Eliseu fala lá no versículo 14, quando ele diz: eu nem vou ouvir você, Jorão, mas por respeito a Josafá, eu permaneço aqui. Eliseu reconhecia que ele estava diante de alguém digno de pedir algo a Deus por intermédio de Eliseu. Quando a gente olha para a dignidade de Josafá, é possível que a gente pense o seguinte: se Jorão era um rei mau aos olhos do Senhor, Josafá era um rei bom, reto aos olhos do Senhor. E aqui está o motivo de Josafá se aproximar de Deus e poder pedir algo a Deus. Mas talvez a principal razão de Eliseu entender que estava diante dele alguém digno de ser ouvido é o fato de Josafá ser o único rei legítimo nessa história. Moabe não era um rei legítimo, pelo menos não para o povo de Deus, um rei inimigo. Um rei que tinha se rebelado recentemente contra Israel. Mas Jorão também não é um rei legítimo. Porque um dia a casa de Jeroboão se rebelou contra a casa de Davi. E o Senhor tinha estabelecido o reinado davídico para ser o único reinado de Israel. O único descendente de Davi na história é Josafá.
É por isso que Eliseu ouve essa demanda. É por isso que eles podem se aproximar dele. Por conta de estar diante de Deus, um rei legítimo. Então, dentro desse cenário, Eliseu pede para que um músico se aproxime, que fosse trazido um músico, e ele traz a palavra do Senhor, que responde à necessidade. Versículo 16, este disse, assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. A necessidade principal de Israel e de Judá indo para a batalha não era simplesmente água. A necessidade principal, e Deus sabia qual era a necessidade principal, era derrotar Moabe. Mais do que derrotar parcialmente, a necessidade principal era destruir Moabe. Para que entendamos isso, abra em Números, capítulo 24. Um dia Balaão foi contratado por Balaque, rei de Moabe, muito tempo antes, cerca de quase 500 anos antes do que se passa na história do segundo livro dos reis. E Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, mas obteve uma resposta que ele não esperava. Ele acabou sendo amaldiçoado por Deus por instrumento de Balaão. E a maldição está a partir do versículo 17. Eu vejo, porém não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Até esse ponto, dentro da revelação do Pentateuco por meio de Moisés, Deus nunca disse para os filhos de Israel destruírem ou lutarem contra Moabe. Moabe, a sua origem, é lá do relacionamento de Ló com as suas filhas, um relacionamento em que ele estava bêbado, incestuoso, e um dos filhos, então, foi Moabe. E o Senhor sempre falou, vocês, quando tirou Israel do Egito, vocês vão ir para a terra de Canaã, mas vocês não devem mexer com os moabitas, porque eu dei a terra deles a eles. E o Senhor sempre falou isso, até o momento em que Moabe contratou um profeta falso para amaldiçoar Israel. Só que o Senhor acabou usando esses profetas para abençoar Israel e amaldiçoar Moabe. Aqui está a profecia de que um dia Moabe seria destruída por um cetro que saísse de Judá, por um cetro que saísse da casa de Davi. É claro, Davi ficaria mais claro mais para frente. Aqui, da casa de Judá apenas. E esse cetro esmagaria Moabe. Nós lemos dois textos em nossa liturgia que sempre colocam Moabe aos pés de alguém. O Salmo 108, que é um salmo de Davi, em que ele canta, firme está o meu coração, ó Deus, termina com o Senhor dizendo que ele tem Efraim como seu capacete, Manassés uma das tribos como a sua lança, mas Moabe é a bacia dos seus pés. Isaías capítulo 25, que nós lemos no momento de confissão, diz que Moabe seria pisada como cinzas e como palha dentro da estrebaria. Sempre Moabe é colocada como aos pés de alguém. E eu acho que isso começa neste versículo 17. Veja como ele é escrito. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe. Onde ficam as têmporas de alguém? Na cabeça. As têmporas ficam na cabeça. Alguém tendo têmporas feridas, uma cabeça ferida, é algo anunciado desde Gênesis 3,15.
quando o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Moabe é associado a partir de Números 24 à serpente. O Senhor não tinha naquele momento, voltando lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 3, apenas a intenção de dar água para um exército sedento. O Senhor tinha a intenção de continuar uma batalha que os homens iniciaram de forma inadequada, mas levá-la até o fim, para que por instrumentalidade de Josafá, Moabe deixasse de existir. É por isso que Eliseu está diante de alguém digno. Esse é o primeiro cumprimento de Moabe sendo esmagado, tendo suas têmporas esmagadas, tendo então a sua destruição como reino deixando de existir. É por isso que o final do texto é tão estranho. Olha os últimos versículos, especialmente o último, versículo 27. O rei Mesa, diante de toda a destruição que ele estava vendo, de não conseguir vencer, pega o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e oferece em holocausto sobre a muralha. Ele sacrifica o filho a Quemos, como mencionado antes. Só que daí vem a seguinte expressão, a seguinte colocação: houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. No hebraico tem algumas dificuldades aqui para entender onde estaria esta ira. Se essa ira viria, por exemplo, de Mesa ou dos moabitas contra Israel, mas se nós formos pensar no cenário, tinham sobrado 700 homens e Mesa já estava desistindo da batalha. Não parece ser algo simplesmente deles. Uma outra alternativa seria Quemos, então, se irando por conta de todo o cenário contra o seu povo natural, e então se irando contra os filhos de Israel. Mas uma falsa divindade não se ira. Não existe como um falso Deus expressar qualquer sentimento, porque ele não existe. O que seria isso aqui? A ideia aqui é de uma ira tão violenta como de um animal que está sendo morto e então se debate violentamente para tentar, num último ato, conseguir ferir o máximo possível aquele que está ao redor. É por isso que Israel recua, porque existe uma ameaça. Existe uma ira tal como nunca se viu. Talvez essa ira possa estar ligado à indignação de um rei justo como Josafá, de ver um próprio pai sacrificando seu filho sobre uma muralha. Mas essa ira parece ir além das proporções humanas. Essa ira parece ter motivações satânicas por trás. Parece ser um último se debater de Moabe como um reino, sob instrumentalidade, como instrumento de Satanás, como alguém que está sendo ferido e ao mesmo tempo está tentando ferir. Esta ira aqui, ela é desproporcional, a tal ponto de Israel recuar. Não existe 700 homens contra um exército, mesmo que eles peguem um último gás de energia, uma última disposição em ir para a batalha, que faça um exército inteiro recuar. O que deve ter se passado neste último suspiro de Moabe como um reino, é como uma última tentativa de Satanás em manter um instrumento seu. Algo que o texto bíblico não descreve em detalhes, algo que o texto bíblico nos deixa apenas com a ideia de que tem uma ira que faz o próprio povo de Deus recuar, mas algo que a gente fica, então, apenas enxergando. Tem o último se debater aqui. Como uma serpente que fere um calcanhar. Sempre Moabe vai ser retratado como um reino inimigo. E o Senhor levantou naquele dia um cetro. O Senhor levantou um Josafá, digno de estar na presença, não de Eliseu, digno de estar na presença de Deus. E Deus falar, não é apenas água, mas vocês vão receber Moabe nas suas mãos. Josafá vai receber em suas mãos Moabe.
O segundo livro das Crônicas narra a mesma história com alguns detalhes diferentes, e é Josafá quem põe fim a Moabe. O que eu quero mostrar com este texto, meus irmãos, o que eu acredito que para nós é bastante importante que a gente perceba. Primeiro, importa quem pede. Diante do Senhor, importa quem pede. Abra em Tiago, capítulo 1. Versículo 5. Diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. O Senhor dá sabedoria de forma bastante liberal, Ele dá a todos que pedem. Mas a pessoa precisa confiar nisso. Olha o versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas, como um jorão, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Para o Senhor importa quem pede. Então sim, o Senhor se importa com nossas vidas. Quando nós nos aproximamos do Senhor em oração, importa o estado das nossas vidas. Importa se nós entendemos qual é a necessidade que nós precisamos de uma resposta. Importa se nós reconhecemos que o Senhor é o único capaz de suprir essa necessidade. Sim, importa quem pede. Importa como nós estamos vivendo. Uma pessoa que pede, porém duvidando, não deve esperar ter respostas do Senhor. É isso que o texto fala. E aqui ele está falando com crentes, não está falando com alguém que é descrente. Mas em quantas vezes em nossa vida, quando nós precisávamos demonstrar maior confiança no Senhor, pedindo a Ele por resposta, no meio do sofrimento, no meio da tentação, no meio das lutas que a gente vive, às vezes a nossa oração é simplesmente algo mecânico para dizer que a gente cumpriu tabela. Mas a gente não confia necessariamente que o Senhor é a resposta para aquela luta. Às vezes a gente fala assim, preciso de sabedoria, mas a gente nunca parou para pensar em qual o problema e como Deus é a resposta para esse problema. Meus irmãos, importa quem se aproxima do Senhor. Importa especialmente porque nós não nos aproximamos com o nosso próprio nome do Senhor. Nós nos aproximamos pelo nome de Cristo do Senhor. Abra em João, capítulo 14. A partir do versículo 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Cristo Jesus falando isso. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Sabe por que nossas orações são respondidas? Não necessariamente porque a gente ofereceu algo a Deus e Deus vai então devolver aquilo que a gente quer como recompensa. Mas porque nós nos aproximamos com o nome de Cristo em nossos lábios e em nosso coração. Nós reconhecemos que a dignidade de estar na presença de Deus pedindo alguma coisa é somente do Filho. Assim como naquele dia Eliseu entendia que Josafá, um tipo de Cristo no Antigo Testamento, era digno de pedir alguma coisa. Importa quem pede. E importa no nome de quem
nós pedimos. Nossas orações são de pessoas que reconhecem o problema, reconhecem quem pode dar a solução para o problema, para a nossa necessidade, mas reconhece que o atender a essa necessidade é exclusivamente um ato de graça do Pai e do Filho. É somente porque o Filho tem o direito de pedir todas as coisas que as nossas orações são atendidas. Por isso, quando nós nos aproximamos de Deus, importa como está a nossa vida, mas acima de tudo, importa como está a nossa fé. Nós não vamos ser atendidos porque nós oramos mais bonito, ou porque nossas palavras são mais eloquentes. Nossas orações podem ser atendidas dentro da vontade de Deus por conta do nome que nós encerramos cada uma delas. Caso contrário, jamais seriam atendidas. Mas o que o Senhor atende como oração? O que o Senhor atende como pedido de pessoas que precisam de algo, reconhecem que precisam, se aproximam, agora sim, dignas por causa de Cristo e pedem a quem deve ser pedido, o que o Senhor atende como oração? Esse texto de João nos mostra tudo aquilo que o Pai será glorificado. Todas aquelas coisas por meio das quais o Senhor será glorificado. É por isso que quando Jorão e Josafá se aproximaram de Eliseu e Eliseu aceitou a presença de Jorão só porque Josafá estava ali, a resposta do Senhor não foi só até dar água. A resposta do Senhor foi além. Foi até Moabe ser destruída. Porque um dia o Senhor profetizou que Moabe seria destruída e ele seria glorificado quando a sua profecia, quando aquilo que ele anunciou como promessa fosse cumprido. Naquele dia o Senhor foi glorificado. Assim também o Senhor é glorificado quando nós reconhecemos que nossas necessidades são muito mais do que momentâneas. Nossas necessidades têm principalmente um caráter espiritual e eterno. Às vezes nós nos apegamos tanto a questões que são do dia a dia, como um dia Jorão olhou para 7 dias de marcha pelo deserto e sem água, e então a única preocupação é o Senhor está fazendo que a gente pereça aqui. Moabe vai nos conquistar porque estaremos fracos. E às vezes a nossa atenção é simplesmente em coisas daquele dia. Josafá e Eliseu entendiam que havia algo além. O Senhor não apenas daria água, mas iria além entregando Moabe nas mãos. Por isso eu acho que nossa visão, quando nós nos aproximamos de quem é o único que pode responder, que é Deus, só o Deus vivo pode responder às nossas necessidades, às nossas súplicas. Nós precisamos entender que há coisas mais profundas do que coisas que são temporais. Como está a nossa vida? Há algo que precisa mudar nela? Como está a nossa fé? Ela é uma fé dúbia, que vacila? Quantas vezes pedimos para o Senhor aumentar nossa fé? Quantas vezes pedimos para o Senhor nos afastar do mal e nos livrar do pecado? Quantas vezes pedimos para o Senhor nos dar ânimo para seguir evangelizando, pensando que há pessoas que sem Ele estão rumando para o inferno? Quantas vezes coisas que são mais do que temporais tomam atenção em nossas orações, ganham o espaço que deveriam ter em nossas orações? E quantas vezes nós voltamos para agradecer quando oramos? Tem um autor chamado J.I. Packer, que ele fala que nós deveremos pedir muito. Um cristão pede muito, e ele usa a oração do Pai Nosso como exemplo. Lá tem 6 pedidos e um ato de louvor. Então o Senhor Jesus Cristo nos disse para pedir. E nós deveríamos pedir ao Deus verdadeiro para que quando nós tivéssemos resposta, e talvez a resposta até que esperássemos, ou que desejássemos, a oração, nós soubéssemos quem realmente respondeu a essa oração. Porque muitas vezes a gente pede de forma intermitente, uma vez aqui, uma vez ali, e do nada, às vezes, a resposta aparece. Ou, às vezes, o problema que a gente tinha some.
E a gente não é capaz de reconhecer que foi Deus que trabalhou em nossas vidas. Talvez a gente ache que é nossa capacidade, ou alguma outra pessoa simplesmente fez isso. E não reconhecemos que pode ter sido instrumento de Deus. Importa quem se aproxima. E importa reconhecer que somente o Senhor é a fonte de toda dádiva. Naquele dia, Eliseu mostrou isso para os reis. E naquele dia, Eliseu foi reconhecido pelo rei legítimo de Israel naquele tempo como um profeta do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos aproximamos do Senhor porque nós reconhecemos que dependemos de Ti. Dependemos de Ti para sermos aceitos na Tua presença. Afinal, nenhum rei aceita pessoas diante de si, a não ser que tenha autorizado a isso. Nós dependemos do Senhor para que nosso louvor chegue de forma agradável a Ti. Nós dependemos do Senhor para que nossas orações em nome de Cristo sejam ouvidas por Ti. Senhor, não há nada nesta vida que nós não dependamos de Ti. Por isso a nossa oração é que o Senhor continue a nutrir em nós a mente que entende que toda boa dádiva vem de Ti, que todo dom perfeito vem do alto. E, ó Deus, que as necessidades que são profundas em nosso coração, de conversão, de alinhamento de vida, de santidade, de condições para pregar o Evangelho, tudo isso vem do Senhor. Que reconheçamos, ó Pai, que precisamos de Ti em todas as áreas da nossa vida. Quem se aproxima do Senhor são servos que fazem isso no nome de Cristo. Amém.